Olha só essa situação. Você deixou 50 mil reais guardados em um CDB prefixado ganhando 12% ao ano e parecia uma boa ideia. Mas em 2026, quando a taxa de juros cair para 12, 11 e talvez 10%, você vai olhar para aquele CDB e pensar: por que eu não mudei isso enquanto ainda dava tempo? E a pior parte, tem um montante gigantesco de investidores fazendo exatamente essa mesma besteira agora. Mas eu vim aqui hoje para te contar por que 2026 vai ser o ano em que você não escolhe ser um desses investidores. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar exatamente o melhor para você nesse cenário. Muito bem, vamos ser bem claros. Desde 2021, os juros no Brasil estão disparados. A Selic bateu 15% há pouco tempo, a maior taxa em 2 décadas. Quando os juros estão nesses patamares gigantescos, todo mundo se volta para a renda fixa. Os CDBs oferecendo 12, 14 e até 16% ao ano. Títulos do governo rendendo o que é uma maravilha. Então, naturalmente, a maioria dos investidores, principalmente aqueles mais conservadores e mais cuidadosos, correm para esse tipo de investimento na renda fixa. Mas será que isso faz sentido? Sim, faz sentido. Mas aqui é onde entra o grande problema. Quando você prende o seu dinheiro em um CDB ganhando 12%, numa taxa de juros alta, você está fazendo uma aposta contra o futuro. Você está apostando que os juros podem continuar subindo, ou que pelo menos vão continuar mantendo esses patamares altos. Mas eis o problema. As projeções do Banco Central, os economistas, o mercado inteiro está dizendo a mesma coisa. A Selic vai cair em 2026. E quando ela cair, novos CDBs são oferecidos com taxas muito menores. Seus ganhos diminuem. Enquanto isso, as ações, aquelas que todo mundo abandonou porque os juros estavam lá nas alturas, explodem em valorização. E isso já aconteceu por 9 vezes na história do Brasil, em 9 ciclos. Em todos esses ciclos, as ações subiram em média 38,6% nos 12 meses após o primeiro corte de juros. Então a questão aqui é: você vai aprender com a história ou vai repetir o erro de milhões de brasileiros que não fizeram nada? Eu vou descomplicar a taxa Selic para você rapidinho, porque não quero que ninguém saia desse vídeo achando que a taxa de juros é coisa de gênio em economia, porque não é. A Selic é apenas a taxa de juro básica do Brasil. É como se fosse o preço do dinheiro no nosso país. Quando o Banco Central diz que a Selic está em 15, ele na verdade está dizendo o seguinte: o custo de pegar dinheiro emprestado no Brasil é de 15% ao ano. Quando a Selic é alta, tudo que envolve dinheiro fica mais caro. O crédito imobiliário, o crédito para a compra de carros, o empréstimo para pequenas e médias empresas, etc. E todo mundo, naturalmente, foge para investimentos seguros, que aproveitam essas taxas altas. Mas aqui tem um segredo que a maioria não entende. Quando a Selic está alta, o Brasil se torna um lugar ruim para investir em ações. Sabe por quê? Porque o rendimento do CDB é tão bom que ninguém quer correr o risco das ações. Mas quando a Selic cai, fica menos atrativo. 2 coisas acontecem. A primeira, os CDBs ficam muito menos atraentes. Eles acabam oferecendo menos que se ganha em dividendos com uma ação. Mal cobre a inflação. A segunda coisa que acontece, as ações ficam muito mais atraentes. E sabe por quê? Porque o custo de capital cai. As empresas conseguem financiamento mais barato e os lucros podem crescer mais facilmente. E de uma hora para outra, todo mundo quer comprar ações novamente. E aqui é onde as oportunidades explodem. E se você estiver com todo o seu dinheiro travado em um CDB para 3, 5 anos, a oportunidade vai passar e você vai ficar de fora. Agora a pergunta é a seguinte: como eu tenho certeza de que a Selic vai cair? Deixa eu listar os sinais que apontam para isso. Vai ser rapidinho, são só 2 minutos e você vai entender o cenário atual e adquirir as informações para investir melhor nesse momento e aumentar a sua rentabilidade. Então fica comigo e vamos lá. Número 1, inflação desacelerando. A inflação brasileira está caindo, não explodiu em 2025 como alguns previam. As expectativas para 2026 estão em torno de 4,15% acima da meta, é verdade, mas em trajetória de queda. Então, quando a inflação cai, o Banco Central não precisa mais de juros tão altos para segurar a economia. É simples assim. Número 2.
O mercado já provou. O Boletim Focus, que consolida as projeções de mais de 100 economistas, já está dizendo que a Selic chegará próximo de 12% no final de 2026. Isso é consenso do mercado, que apontam para a queda dos juros. Pode acreditar, cairá. Número 3. Ciclo histórico. Todo ciclo de aperto monetário no Brasil é seguido por um ciclo de afrouxamento. E a gente já está no final do aperto. A próxima etapa é o afrouxamento. Número 4. O fator político. Aqui é onde fica interessante. Em 2026 é um ano de eleição, e seja qual for o governo eleito, e existem sinais de que uma gestão com foco em austeridade fiscal pode vencer. O mercado financeiro vai ganhar confiança, e com confiança o risco país cai. E com o risco país caindo, o Banco Central pode fazer cortes maiores de juros. E aí é o auge das oportunidades. Então, resumindo, inflação caindo, mercado esperando, ciclo histórico apontando e política dando sinais. A Selic vai cair e não é especulação, é análise de dados. Bem, e aqui é onde muda a vida do investidor inteligente. Vou apresentar oportunidades para melhorar o desempenho dos seus investimentos. E antes de eu apresentar uma estratégia para você aplicar agora, se estiver gostando do vídeo, chegou a hora de você deixar o like. Aproveita e se inscreve no canal para assistir primeiro os novos vídeos que eu postar. Assim você consegue agir antes do que os outros e render mais o seu dinheiro. E agora sim, bora para alguns pontos para começar a aplicar antes dos outros investidores. Ponto 1. Parar de renovar os CDBs. Se você tem um CDB que vence em janeiro, fevereiro ou março de 2026, não renove. Só faça isso se tiver liquidez diária, mesmo que tenha que aceitar uma taxa menor. Isso te permite deixar o dinheiro livre para começar a investir em ações. Ponto 2. Buscar ações descontadas. Aqui está o segredo. Mesmo com o Ibovespa em recorde, muitas ações ainda estão descontadas em relação ao seu valor justo. Vou nomear alguns setores que vão render muito quando os juros caírem. Setor financeiro. Banco do Brasil está ridiculamente barato em múltiplos. Banco Bradesco também está descontado. BB Seguridade oferecendo 12% de dividend yield. Isso porque quando os juros caem, os bancos ganham em volume de crédito e eles emprestam mais. Setor de construção, Tenda, Cirela. Quando os juros são menores, o financiamento imobiliário fica acessível. As pessoas que não conseguiam pagar empréstimos conseguem e as vendas disparam. Setor de infraestrutura e utilidades, Taesa, Copel, Sabesp. Essas empresas têm receitas indexadas à inflação e quando os juros caem, o fluxo de caixa melhora muito. Além disso, oferecem dividend yield insano. Setor de saúde, Hapvida, Redditor. Quando a economia aquece com os juros mais baixos, as pessoas gastam mais em saúde privada e os lucros crescem. Ponto 3. Estratégia de migração. Não estou dizendo para você jogar tudo nas ações amanhã. Não é assim que funciona. Você precisa de um plano. E o plano é o seguinte. Primeiro, conforme os CDBs vencem, você migra metade ou 2/3 para ações selecionadas e descontadas. Vai devagar. Segundo, se você faz aportes mensais, digamos 2.000 por mês, a partir de agora você começa a alocar de 60% a 80% desses aportes em ações. O resto mantém na renda fixa, com liquidez diária. Terceiro, você deve focar em ações que pagam dividendos constantes. Isso porque, enquanto você espera a valorização das ações, você está ganhando os dividendos e comprando ações mais baratas. Quarto, você antecipando as eleições. O segundo semestre de 2026 vai ser volátil, mas se você estiver bem posicionado antes disso, com calma, de janeiro a junho, você captura as melhores oportunidades antes da volatilidade começar. É como você abrir o guarda-chuva antes de chover e não procurar ele depois da chuva cair. Ponto 4. O timing é agora. E deixa eu ser claro sobre uma coisa. O timing para você começar essa migração é agora, não em março ou abril. O mercado já está atento e já começou a mover o capital. Você acha que os grandes investidores estão esperando? Não, eles já estão se posicionando com calma. Quanto mais cedo você entra, melhor é a sua chance de pegar a onda desde o começo. Se você quer começar 2026 do jeito certo, invista no que mais importa. Você tem o meu livro Investindo em Ações. Ele é um guia prático para quem quer viver de renda e ele está em promoção. Acesse o QR Code na tela ou o link no primeiro comentário. E se você ficou até aqui no vídeo, vamos para aquele tradicional resumo. Então, vamos recapitular rapidinho. Número 1.
A Selic vai cair em 2026. Isso é certeza baseada em dados, história e análise de mercado. Número 2. Quando os juros caem, as ações explodem. Isso aconteceu 9 vezes antes no Brasil e vai acontecer novamente. Número 3. Tem ações descontadas esperando para você comprar. Bancos, construção, utilidades e saúde. Número 4. A estratégia é agora. Cada mês que passa é uma oportunidade que você não captura. Número 5. Esse é o momento para quem tem visão. Enquanto a maioria está dormindo, cuidando de CDB que vai virar pó em 2026, você vai estar construindo patrimônio real. Então, aqui está o que você deve fazer agora. Primeira coisa, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações, porque vou sair postando análises específicas de ações que vão bombar em 2026. Você vai estar na lista de quem recebe primeiro as informações. Segunda coisa, compartilhe essas informações com seus amigos. Eles também merecem esse empurrão. E terceira coisa, se você já investe na bolsa, deixa nos comentários qual é o setor que você quer saber mais. Vou fazer um vídeo sobre ele. Um grande abraço e até o próximo vídeo.